Sabe aqueles mitos bem antigos de criação do mundo? E se eles pudessem explicar de verdade as complexidades da nossa identidade brasileira hoje em dia? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa análise fascinante que conecta a sabedoria iorubá, a psicologia profunda de Jung e a alma da nossa nação. Pra gente começar, tem uma parábola iorubá que é poderosa. Conta a história de Mahura, uma jovem que, sem querer, quebra um espelho que continha toda a verdade. E a partir daí, a verdade nunca mais seria uma coisa só, única. Ela se tornou um mosaico, um conjunto de fragmentos espalhados pelo mundo. Essa imagem, sabe, de uma verdade em pedaços, vai ser o nosso fio da meada. A gente vai explorar como os mitos de criação falam dessa quebra, como a psicologia ajuda a gente a entender o efeito disso na nossa mente. E no fim, como tudo isso se encaixa na identidade do Brasil. A grande pergunta é, como é que a gente junta esses cacos? Beleza. Então nosso primeiro pedacinho da verdade vem lá do coração da mitologia iorubá, com o mito de Orixalá. Aqui, a quebra não é um fim, mas um começo. O Deus Criador, Orixalá, não é destruído, ele é multiplicado. De um único ser nascem os orixás, as diversas forças divinas que vivem no mundo. É a criação acontecendo através da fragmentação. A mensagem aqui é muito profunda. O divino não está lá longe, num lugar distante. Ele está distribuído em tudo e em todos nós. Cada pessoa carrega uma centelha divina, um pedacinho daquela totalidade original. E olha que interessante, essa ideia de criação a partir da quebra, da fragmentação, ecoa em outras culturas. Se a gente for lá para o Egito Antigo, a gente encontra um paralelo que é, assim, fascinante. A cosmologia egípcia também parte de um caos primordial, de um oceano de possibilidades. Desse caos surgem 8 princípios, que dão origem ao ser. E logo em seguida vêm outros 9 deuses que pegam esse ser e organizam o mundo, trazendo ordem a partir do caos. E é aqui que a coisa fica genial. A gente consegue traçar um paralelo entre esses mitos e a psicologia de Jung. O caos primordial é como o nosso inconsciente. O Deus Criador se parece com o que Jung chamou de self, o centro da nossa psique. E os deuses que nascem da fragmentação são como os complexos que moldam a nossa personalidade. Para a gente conseguir ler esse mapa da alma, a gente precisa de uma linguagem moderna. E é exatamente aqui que os conceitos de Carl Jung entram como uma chave, sabe? Para decifrar tudo isso. Jung deu um nome para esses padrões universais que se repetem em todos nós, arquétipos. Pensa neles como se fossem as plantas baixas da psique humana, estruturas básicas que todo mundo herda. E esses arquétipos moram no que Jung chamou de inconsciente coletivo. Imagina um vasto oceano subterrâneo de memórias e experiências ancestrais que conecta toda a humanidade. A jornada da vida, para Jung, é a individuação. É o processo de juntar os cacos do nosso próprio espelho interno, integrando as partes conscientes e inconscientes para a gente se tornar quem a gente realmente é, uma totalidade. Agora segura essa. E se esse processo de se quebrar e se juntar de novo não acontecesse só dentro de uma pessoa, mas na alma de uma nação inteira? É isso que a gente vai explorar agora, olhando para o Brasil. A análise que a gente está seguindo nos mostra, através de exemplos da vida real, como o trauma histórico e o racismo criam feridas bem profundas na psique brasileira. Veja o caso do Carlos. Ele sonha que tenta escalar um muro branco, liso, sem apoio nenhum, e não consegue. Do outro lado, ele viu o reflexo de um ancestral africano que ele rejeita. Esse muro é a própria negação de uma parte essencial de quem ele é. Ou o caso da Fernanda. Ela se sente culpada por querer ser diferente do grupo dela. A voz dela no sonho se perde no meio de um coral gigante. Isso mostra que a fragmentação também acontece quando o coletivo acaba apagando o indivíduo. Mas a cura é possível. E a jornada da Ana mostra isso de um jeito lindo. No sonho dela, os cacos de um vaso quebrado se transformam em joias, formando um mosaico novo e maravilhoso. É a imagem perfeita da reintegração, de transformar as feridas em beleza. E assim a gente fecha o círculo. Do mito da criação, à jornada pessoal e coletiva, a tarefa é sempre a mesma: refazer o mosaico. Então, o que a gente leva disso tudo? Que os mitos de criação nos ensinam sobre a fragmentação. Que a psicologia de Jung nos dá a linguagem para entender isso. Que o racismo cria uma quebra coletiva. E que a cura está em reintegrar conscientemente cada um desses fragmentos.
E aí fica a reflexão, né? Se cada pedacinho do espelho tem mesmo uma parte da verdade, como é que a gente monta o nosso próprio mosaico? Talvez a totalidade não seja sobre voltar a um passado perfeito que nunca se quebrou. Talvez seja sobre a coragem de criar algo novo, mais complexo e, quem sabe, muito mais bonito com os pedaços que a gente tem em mãos.